Olá, pessoal! Estamos aqui novamente no Lidere-se Cast, com a nossa convidada de sempre, nossa querida e amada Sandra Bezerra. Nós vamos falar de um assunto hoje muito especial para nós. Humanidade, né, Sandra? Para a humanidade. Para a humanidade, porque tanto do ponto de vista da economia, como do ponto de vista da política, das relações pessoais, tem uma dimensão que é essencial, não é verdade? Então, aqui no Lidere-se Cast, da B1, você vai saber o que é comunicação. Vivemos numa era da informação e da comunicação, não é verdade, Sandra? Com certeza, né, Dri? Obrigado pelo momento que a gente está vivendo, né? Que nós estamos tentando nos comunicar aqui, porque comunicação, a própria palavra diz que é a comum união, é tornar comum uma ideia, é tornar comum uma mensagem, é unir as pessoas, né? É criar conexão, ok? Exatamente. E a gente vai falar que a comunicação, ela é um, um grande, ela é um mal, um problema nas organizações. Ela cria conflitos nas famílias. Ela, quando não bem desenvolvida, ela desune, ela faz um destrabalho, vamos dizer assim, né? Porque ela justamente vai no caminho inverso do seu principal objetivo, que é unir, que é integrar, que é conectar. Agora fez me lembrar, não sei se os jovens vão ter dificuldade para lembrar disso, mas a Sandra, eu e um tantão aí vai entender. Tem um que fala assim, ó, quem não se comunica se estrumbica. Quem era? Chacrinha. Chacrinha. Depois vocês vão procurar aí na internet para saber quem era, né? Exatamente. Foi tema de samba enredo, de escola de samba, enfim. O tema, ele é muito oportuno e muito importante para todos os tipos de relação, porque a comunicação já é uma competência importante nas relações interpessoais. Porém, na relação consigo mesmo, também é preciso que haja algum tipo de comunicação, Sim. né? Então, o que a falta de comunicação gera, né? Nas empresas, retrabalho, prejuízos, nas relações, conflito, desmotivação, né? É, muitos ruídos, mensagens que vão para caminhos diversos, né? Muitas vezes a gente tem verdadeiros prejuízos, tanto organizacionais, tanto financeiro, quanto nas relações. Então, por isso que nós falamos que é tão importante falar de comunicação e às vezes a gente vê ela como um mal que quando ela não bem desenvolvida pode gerar. Tanto é que nós temos palavras malditas, não desse mal de valor, né? Mas de não acontecer adequadamente. E a comunicação, gente, a gente não nasce com ela. Nós aprendemos. É uma dimensão social. É claro que tem todo um aparato aqui necessário, cognitivo, de fala, biológico. Porém, né, são nas relações interpessoais, nas relações humanas, que nós nos desenvolvemos, desde a tenra idade. Se a gente for pensar bem, até dentro da barriga da mãe, não é verdade? Exatamente. A comunicação hoje, nos conceitos atuais, ela já diz respeito ao desenvolvimento cognitivo da percepção, memória, fala, porém embasado por essa estrutura emocional do pensar, sentir e agir. Então, por meio dessa inter-relação do cognitivo com o emocional é que acontece ali a comunicação. E por que nós estamos falando isso? Porque muito do que atrapalha a comunicação são os ruídos, as interferências, né? Imagine você, se você está aqui vendo alguma coisa no celular e aí de repente a Adriana me faz uma pergunta. Depende do que eu estou vendo e do grau de concentração que eu estou aqui no meu momento, a minha resposta
para ela pode estar totalmente desconectada com o que ela realmente está querendo. Então, existem os ruídos na comunicação, que são as interrupções. Nunca fomos tão interrompidos como nos dias atuais. Fala, nós estamos aqui, de repente, entra uma notificação no celular. De repente, um toque, um barulho, um sinal, as interferências hoje atrapalham muito a comunicação. Elas quebram o clima, né? Imagine você que está ali, aqui, como eu e a Adri, conversando e de repente, né, toca o telefone. Eu espero ela atender, ela vai atender. Esse clima, ele pode ser reconstruído, mas claro que com perdas. Com certeza com perdas. Porque existe uma energia, existe uma vibração, existe uma concentração importante para que essa comunicação aconteça. Então, os ruídos é um agravante aí, né? Aí nós temos outro agravante que são as suposições. O que é isso? As interpretações baseadas na nossa experiência de vida. Foi muito interessante, pessoal, essa semana eu conversando, porque eu fico lendo algum, estudando, e aí às vezes eu fico trocando com quem está ali comigo na sala, com quem está trabalhando comigo. E aí eu estava perguntando para uma pessoa, foi no final de semana do curso, né, que se de repente uma pessoa está dirigindo no trânsito e está com uma pessoa do lado, e ela bate o carro do nada, eu perguntei para ela assim, o que você vai pensar? Aí a pessoa, um falou assim: "Ah, eu vou pensar que ele se distraiu com o celular". Aí uma outra pessoa falou assim: "Ah, eu vou pensar que ele estava com sono". Aí uma outra pessoa falou assim: "Eu vou pensar que ela estava fugindo do amante". Eu: "Como assim?". E aí conversando com essa pessoa, e ela estava vivendo uma experiência dessa. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que são as suposições. A suposição é o tema que embasa a nossa vida cotidiana. Então, depende da experiência que eu estou vivendo no momento presente. Por exemplo, essa que falou do celular. Pode ser que ela está nesse momento de muitas mensagens, de muito trabalho pelo celular. Aquela outra que falou do sono, pode ser que ele esteja, né, nesse contexto do dormir e tudo mais, enfim, sempre, em todas as vezes, os temas que embasam as nossas interpretações diz respeito ao que estamos vivendo, à nossa realidade, né? Muitas vezes a gente pergunta para uma pessoa, o que está acontecendo com aquela pessoa? Ela fala, ela deve estar surtada, psicólogo, né? Muitas vezes, tá com um transtorno. Por quê? A gente se embasa na nossa visão, no nosso conhecimento, na nossa temática vivencial, né? Então, as suposições atrapalham muito a interpretação das mensagens, né? Porque elas não, muitas vezes não são reais, né? E Sim, levam a um julgamento e, às vezes, numa ação que pode prejudicar a relação. sim, isso mesmo. E outro é a dificuldade e as ausências de diálogo. Tem pessoas que falam: "Ai, não fala essa palavra que dá até arrepio". Eu falo: "Como assim?". Eu falo: "Quando você fala assim, para resolver essa situação você tem que sentar e conversar". Eu já falo: não vai dar certo. Vai sair briga, a pessoa não entende, já vai me atacar, vai pensar que eu estou errado". Então, diálogo é muitas vezes um terror para algumas pessoas que viveram experiências negativas, porque não foram estratégicos, porque muitas vezes não se prepararam para o diálogo, não praticaram uma comunicação assertiva. E aí se traumatizaram aí com essa importante ação de dialogar. Sandra, muitas vezes as pessoas, quando estão, né, numa conversa, num diálogo, ela acredita que ela está se empenhando, que ela está ouvindo, que ela está realizando uma escutativa, né? Só que o resultado não é satisfatório. O resultado não foi aquilo que ela queria.
É porque a comunicação não aconteceu efetivamente? Porque a comunicação, ela inicialmente precisa se dar pelo observar, ouvir e perguntar, para depois ter o analisar e o corresponder. Então, muitas vezes nós pulamos essas etapas iniciais, né? A escuta é genuína, a escuta é intensa, mas de repente eu estou escutando e pensando outra coisa. Então, quer dizer que eu não estou observando e escutando. Por isso que a gente fala do observar, escutar, perguntar e depois sim analisar para corresponder. Então, isso é um processo que leva a uma comunicação mais efetiva. E a comunicação também tem como problemática, às vezes, os estilos de comunicação. Por exemplo, conversar com os jovens. É muito interessante a linguagem deles. Sim. Eles têm essa geração alfa, então, né? Nós temos a geração alfa, a Z, a Y, a X e boomers. Essa geração alfa, ela tem quase que um dicionário próprio, códigos, né? Para quem assistiu aí a série A Adolescência, né? Falou muito dos símbolos utilizados na linguagem dos adolescentes, foguinho, coração de uma cor, de outra cor e tudo mais, e entender realmente o que as pessoas falam é importante. Nós não podemos ter vergonha de perguntar: pera, deixa eu entender, o que você quis dizer? Porque são palavras diferentes. Muitas vezes, eu conversando com jovens, faz parte lá da minha vida familiar com os meus filhos, né? Uma moçadinha que vai lá, e às vezes eles estão falando de uma paquera. No meu tempo, paquera. Hoje seria o, sei lá, crush, né? E tudo mais. Mas, enfim. Aí, às vezes, eles estão falando num nível muito mais superficial do que profundo. Quer dizer, eles não estão pensando num relacionamento profundo, e às vezes eles estão falando de uma forma de um flerte, de uma paquera, de um olhar, e nada muito mais que isso. Se eu não perguntar, eu vou supor um relacionamento, às vezes, muito mais sexualizado que o que ele está querendo me dizer, né? Esse é um exemplo. Então, assim, para aprofundarmos a comunicação, nós também precisamos nos comunicar conosco mesmo. Será que eu sei me ouvir? Será que eu sei me perceber? Porque se eu não consigo entender em que momento eu estou, eu projeto, eu vomito, eu rumino, eu pressuponho e eu interfiro negativamente no meu processo de comunicação. Pessoal, nós estamos falando aqui de dificuldades na comunicação, não patologias, né, ligadas à comunicação, tá? Então, são ações todas que podem ser superadas, né? Não que as patologias não sejam, mas elas precisam de um investimento maior. Aí, com relação à medicina, à fono, né, e outros profissionais ligados à saúde. No caso da psicologia, nós investimos sim, né? Em, como você falou, tomada de consciência, né? Estímulos para que essa comunicação seja mais assertiva, não é verdade, Sandra? Isso. Né? E principalmente entendimento. Como você falou, existem padrões geracionais diferentes. Então, o que era para minha geração não está valendo para a atual. Né? E às vezes o meu olhar ele acaba sendo fixado lá atrás. Então eu preciso me atualizar também para poder entender o que essas pessoas que são os jovens de hoje estão querendo nos falar, nos transmitir, né? Exatamente. Então, um relacionamento que favorece a comunicação é esse mergulho em si mesmo, né? Como eu estou, o que eu estou sentindo. Muitas vezes eu vou para uma comunicação num estado de humor e de ânimo e de emoção alterado.
essa comunicação ela está prejudicada. Eu não vou expressar aquilo que eu gostaria. Ou vou expressar de maneira muito impulsiva, né? Exatamente. E o resultado Instintiva. não vai ser aquilo que eu gostaria. Por isso se perceber, por isso muitas vezes a gente fala que a comunicação precisa ser assertiva como? Partindo do princípio de que eu preciso perceber se este é um momento emocional satisfatório da minha parte. Se eu já estou com um preconceito, com uma irritabilidade alta, com uma impaciência, por que que eu vou iniciar um diálogo? Mas como? Como que eu vou fugir do diálogo? Não é fugir, mas tornar ali transparente isso. Ó, vamos conversar depois? Eu preciso pensar sobre isso. Eu preciso até me acalmar nesse momento. E aí começa um processo de comunicação assertiva. Então, a comunicação consigo mesmo precisa estar madura para que eu consiga realmente iniciar uma relação, uma comunicação com o outro mais satisfatória. Comunicação, comunicar-se não é só falar, é também ouvir, é observar, é refletir, né? É se colocar no lugar do outro, né? E também saber quais a sua autoavaliação, fazer a sua autoavaliação, né? Porque daí você sabe até onde você pode ir. E sempre há a possibilidade de resgatarmos essa comunicação quando ela não foi satisfatória, Sim, não é de verdade? voltar atrás, né? E aí a gente está falando de um outro passo importante para a comunicação madura, é a relação com as pessoas. Como se deu a comunicação na sua família? Era uma comunicação participativa, né, democrática, onde podia se ouvir, falar e sim expressar opiniões? Depois, como é e como foi a sua relação, a sua comunicação com os amigos, com os familiares, na escola, e toda essa reflexão nos leva a uma comunicação mais efetiva nos dias atuais, nas relações profissionais, né? Então é muito importante que a comunicação ela começa de dentro para fora, né? E ela precisa desse processo de observar, ouvir, perguntar, analisar para responder, né? Se eu parto do princípio de querer ser compreendido antes de compreender, as chances dessa comunicação se tornar negativa é muito grande, né? Então, compreender o que o outro está dizendo não é aceitar, mas é respeitar. E nos tempos que estamos vivendo, onde o, o oposto, o confronto, ele é muito valorizado, nós não estamos respeitando, né, o ponto de vista do outro. Acho que é mais do que querer ser o certo, né? Ou ter a certeza, ou ter a última palavra, né? Eu acho que a gente tem que ir além disso. Então, Sandra, para a gente estar encerrando esse nosso bate-papo, que é tão proveitoso, e trazendo para vocês aqui, ó, Lidere-se, nosso curso digital 100% digital. Logo, logo vocês vão ter notícias, né? E vão poder aprofundar essa questão da comunicação dentro do curso. Esse tema Porque é não tem como muito. liderar sem se comunicar, não é verdade? Não, é uma ferramenta fortíssima para a liderança, né? E eu queria encerrar com uma frase que eu gostei muito, né, durante os meus estudos dessa semana, que foi: a comunicação começa com o que você diz para si e expande para o mundo ao seu redor. Então, mergulhe no seu interior para observar como é a maneira que você está se expressando no mundo, nas suas relações e, consequentemente, no seu trabalho. Muito obrigada, minha querida Sandra, pela sua oportunidade de nos comunicar aqui na BioOne, né? Estamos aqui juntos, pessoal. Vamos nos comunicar sempre, sempre. Obrigada, Adri. Seja bioone.com.br, siga-nos nas redes sociais. Seja BioOne.